Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como é a luta na advocacia criminal? Qual é a luta que o advogado criminalista enfrenta diariamente? As suas violações de prerrogativas, os obstáculos que surgem para o desempenho da advocacia criminal? De que forma nós, advogados criminalistas, podemos enfrentar essa luta diária contra a advocacia criminal, que nos atinge tanto? Vejam que este é um vídeo dedicado principalmente àqueles que estão começando na advocacia criminal, mas talvez aqueles que tenham mais experiência, que já estejam há mais tempo na advocacia criminal, também percebam as semelhanças com aquilo que eles enfrentam diariamente. É uma rotina desgastante de violação de prerrogativas nos mais variados ambientes, não é exclusividade do ambiente policial, do ambiente judicial lá no fórum, não é alguma exclusividade do ambiente prisional. É uma violação de prerrogativas sistemática nos mais variados ambientes que o advogado criminalista sofre diariamente. Nadar contra a maré faz parte da advocacia criminal, faz parte da nossa rotina. Já sabemos que temos que lutar contra o senso comum, porque o senso comum defende mais penas, penas mais rigorosas, penas antecipadas, execução provisória das penas, defende relativização de direitos fundamentais, redução de recursos, tudo para acabar com a estrutura do processo penal que temos atualmente, tudo para aumentar o punitivismo, aumentar o rigor do direito penal e do processo penal, de modo a abalar a estrutura do nosso Estado democrático de direito. Infelizmente, não reconhecem no advogado criminalista o seu relevante papel, que é lutar pelos direitos fundamentais, lutar para que a nossa Constituição seja respeitada. Basta ver que na mídia, por exemplo, o advogado criminalista é quase sempre tratado como um vilão. Nas novelas, nos filmes, nas séries e, pior ainda, nos jornais. Quando estamos falando da realidade, não da ficção das novelas, o advogado criminalista também é retratado como se fosse o vilão. Os noticiários falam que os advogados estão fazendo manobras para acontecer tal coisa. Os advogados ainda vão fazer um novo recurso para tentar adiar, etc., e gerar a impunidade e eventualmente gerar a prescrição. É sempre assim. O advogado criminalista, ele enfrenta todos esses obstáculos, todos esses ataques diariamente em todos os ambientes. Não apenas na mídia, quando liga o jornal, ou quando está em alguma discussão com alguma autoridade pública, quando ele está tentando desempenhar o seu papel, ou até mesmo num jantar de família, no almoço de família. Há quem questione: você defende bandido? Você defenderia um estuprador? Você faria isso? Você pergunta se é culpado ou não? Você defenderia alguém que é culpado? Como defender alguém que é culpado? E assim, a advocacia criminal vai sendo desrespeitada. Quem entra na advocacia criminal já deve perceber logo de cara que vai sofrer com esses ataques. Ataques às vezes explícitos, expressos, que todo mundo consegue ver, e outros ataques de forma mais sutil. Alguns ataques discretos, que você sofre, mas que não ganham repercussão. Esses ataques que enfrentamos diariamente com a violação das nossas prerrogativas. Portanto, o advogado tem que ter esse reconhecimento, tem que saber o que o aguarda. Se é advogado de pessoas mais humildes, vão dizer que ele é advogado de porta de cadeia. É assim, se o advogado defende pessoas mais pobres, mais humildes, ele é advogado de porta de cadeia. Se ele defende pessoas que estão sendo acusadas no âmbito do direito penal econômico, vão dizer que ele é um facilitador da lavagem de dinheiro, que ele é corrupto, que ele é tão criminoso como aquele que está sendo acusado, que ainda está sendo acusado e nem culpado é perante a Constituição Federal. Mas o advogado que o defende já é visto como um corrupto, como um facilitador da lavagem de dinheiro ou como qualquer outra coisa. Infelizmente, é assim, não tem para onde fugir. Você vai enfrentar esse senso comum nos mais variados ambientes, não importa quem sejam os seus clientes. Se são mais humildes, você é advogado de porta de cadeia perante o senso comum. Se são pessoas que possuem riquezas, que possuem melhor condição financeira, você será considerado tão criminoso quanto eles. Eventualmente vão falar que você faz parte da organização criminosa ou qualquer coisa semelhante. Por isso, o advogado tem que ter
uma grande consciência do seu papel. Caso contrário, não vai aguentar. Há uma constante violação das nossas prerrogativas nas delegacias, nos presídios, nos fóruns. É óbvio que há exceções, felizmente há muitas exceções, mas não podemos negar que em alguns ambientes, em alguns lugares, há essa ofensa das prerrogativas. O advogado não consegue acessar o inquérito policial facilmente, tem que fazer toda uma burocracia, passar por toda uma burocracia apenas para ver o inquérito policial. Para entrar no presídio, uma enorme burocracia também, para fazer carga de um processo, às vezes, há toda aquela desconfiança, não pode olhar no processo sem que o estagiário esteja olhando junto, porque o advogado pode rasgar as folhas do processo, ou sei lá o que vai acontecer, mas há esse medo, há esse preconceito. Às vezes, em relação a alguma experiência anterior quanto a um advogado ruim. Isso não se pode negar. Há, por exemplo, várias criminais que já tiveram algum advogado criminalista ruim, antiético, que foi lá e rasgou folhas dos processos ou fez alguma coisa semelhante que prejudicasse a rotina do trabalho de todos, do Ministério Público, do Fórum, do Cartório, de todo mundo. E isso é a exceção também, assim como há exceções em relação às delegacias, há exceções em relação aos presídios, há aquelas pessoas que estão manchando as instituições, também há na advocacia, mas não podemos entender essas exceções como regra. Elas são isoladas, são pessoas que, infelizmente, acabam causando essa má imagem da advocacia criminal. De qualquer forma, acorde sabendo que o seu dia como advogado criminalista não será fácil, nunca será fácil. Sempre terá alguma coisa que vai fazer você repensar, vai fazer você pensar em desistir, mas é importante, mais do que nunca, enfrentar tudo que estamos passando, nesse momento sombrio no âmbito do processo penal, com execução provisória da pena. Felizmente as conduções coercitivas já foram encerradas, já foram afastadas, mas aí voltam agora com uma utilização excessiva da prisão temporária. Tudo isso, o uso de algemas sem necessidade, violando súmula vinculante, tudo isso infelizmente, uma realidade. E cabe a você entender que não dá para fugir dessa realidade, dá para mudar a sua visão quanto a enfrentar essa realidade. Mesmo que não reconheçam que o advogado criminalista é fundamental, mesmo que a mídia abale a estrutura da advocacia criminal, dizendo que os advogados querem a impunidade, mesmo que o senso comum vá nesse sentido, pode ter certeza, no momento em que um jornalista, no momento em que alguém desse senso comum precisar de um advogado criminalista, for injustamente acusado, vai defender as prerrogativas da advocacia, vai defender que o advogado criminalista é fundamental e, portanto, você perceberá que é uma crítica de ocasião. Todo mundo vai falar mal da advocacia criminal até precisar de um advogado criminalista. Cabe a você lutar contra as injustiças, que é algo apaixonante. Se você ainda não atuou num processo penal, está começando, você verá qual é a satisfação de conseguir uma decisão favorável, lutar por uma decisão favorável, num caso que você realmente acredita que há uma injustiça. Quando tudo está perdido, você luta para ajudar aquela pessoa que está sendo acusada, para que ela não tenha a vida estragada nesses presídios que são, na verdade, formas de tortura, modelos medievais atualizados, de certa forma, para que as pessoas sofram dentro do cárcere. Temos uma massa carcerária exagerada, o advogado criminalista tem que ter ciência disso, fazer de tudo para que essa utilização excessiva da prisão, sobretudo da prisão preventiva, que é uma cautelar, que ela seja afastada, porque é do nosso papel, faz parte da nossa função lutar contra essas injustiças, contra a banalização da advocacia criminal, da prisão preventiva, contra as ofensas
à advocacia criminal, às ofensas às nossas prerrogativas, temos que lutar contra tudo isso. Se vale a pena lutar pela advocacia criminal, se conseguiremos salvar o nosso sistema penal, ainda não dá para saber. Não tem como saber antes que a batalha termine. Mas até que passe esse período sombrio de punitivismo exagerado, é necessário continuar lutando contra essa criminalização da advocacia criminal, de modo implícito, algo que vem ocorrendo, como se o advogado criminalista fosse tão culpado como o seu cliente poderá ser se for julgada aquela pretensão acusatória e se for condenado o seu cliente. É incrível isso. O advogado, quando começa a atuar para alguém, já é visto como tão culpado como o seu cliente poderá ser em caso de sentença condenatória. E você tem que conviver com isso, lutar contra essas injustiças, porque isso é reconhecer o seu papel na advocacia criminal, que não é para defender um cliente. Quando você atua respeitando toda essa base linda, todos os princípios inerentes à advocacia criminal, você não está lutando pelo seu cliente, você está lutando pelo Estado democrático de direito, pela advocacia e pelos direitos fundamentais que lutaram tanto historicamente para que hoje eles existissem. Não podemos deixar esses direitos fundamentais serem violados de forma sistemática, de forma tão banal e torpe. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, indicações de livros. Tem várias indicações de livros de penal, processo penal, execução penal, além de encontrar um grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, livros de minha autoria, artigos, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.